Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à aula 14, módulo 2, curso Seguindo Jesus. Estamos estudando o Sermão do Monte, como você bem sabe, aprendendo com Jesus bastante sobre a vida cristã, a vida daquela pessoa bem-aventurada que descobriu o reino de Deus e vive a vida desse reino, faz toda a diferença, é sal, é luz, é feliz de verdade, como vocês já viram. Jesus Cristo está abordando a lei, porém resgatando o seu real sentido, o seu propósito, ou como nós aprendemos, o espírito por trás da lei e não apenas a letra da lei, como os líderes religiosos ensinavam na época dele e outros ensinam hoje. Eu quero salientar que a nossa tendência é sempre partir para a letra da lei, porque se a gente partir para a letra da lei, a gente dobra ela e não precisa viver o que ela está ensinando, seguir o que ela está proclamando. A gente dá um jeito de se justificar através da letra da lei e achar que estamos além da média. Só que Jesus leva o assunto muito mais adiante. E o tema dessa semana que Jesus tratou no Sermão do Monte é sobre juramento, né? E o tema da nossa aula ficou como nada mais que a verdade. Falando sobre verdade, é claro que o seu oposto é a mentira. Você sabe que a mentira tornou-se um meio comum para conseguir algo que você deseja e também para evitar algo que você não deseja. Nós mentimos desde criança, nós logo cedo tentamos tirar proveito ou safar de situação complicada usando da mentira, tanto no ambiente familiar como fora da família. Parece até impossível encontrar uma pessoa que nunca mentiu. Você com certeza terá dificuldade de imaginar alguém que não mente ou mesmo não exagera. Nós mentimos no casamento, nós mentimos na família, mentimos no trabalho e sempre achamos que é justificável a mentira. É claro, a gente não aceita a mentira dos outros, a gente se assusta quando descobre que o marido mentiu para a mulher durante anos, quando o político vem e fala que vai fazer uma coisa e depois faz outra, ou que diz que era e depois não era, nós nos escandalizamos e ficamos assustados, e não aceitamos, nos rebelamos contra isso, mas o fato é que a mentira faz parte da vida comum de uma maneira ampla, né? Você já deve ter lidado com isso várias vezes. Qual que era a postura de Jesus em relação a isso? Jesus, ele abriu mão desse exemplo para combater um ensino da época que ele discordava totalmente e resgatar o ensino bíblico da lei de Moisés. Os mestres religiosos da sua época, eles distorciam os mandamentos da Bíblia, reduzindo eles à frieza da letra e acabavam fazendo justamente o que a lei proibia, inclusive esse mandamento. Só que, como eu disse, eles distorciam. Então nós vamos fazer o mesmo movimento da aula passada. Nós vamos voltar no tempo e vamos lembrar o que a lei de Moisés realmente ensinava, depois o que aqueles líderes religiosos da época de Jesus ensinavam e, por fim, o que Jesus ensinou. Vamos lá, o que a lei de Moisés realmente ensinava? Para constar, não existe em nenhum lugar da lei de Moisés a expressão como está no texto que Jesus citou: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Lembre-se, Jesus disse isso. Vocês ouviram o que foi dito: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Não existe essa expressão no Antigo Testamento. Portanto, Jesus não está citando a lei de Moisés. Jesus está citando ali, nesse exemplo, uma instrução comum na sua época que os líderes religiosos faziam constantemente. Eles colocavam isso aqui como se fosse a vontade de Deus. Olha, você não pode jurar falsamente, mas tem que cumprir os seus juramentos que você fez diante do Senhor. Era essa a instrução. Só que quando a gente vai lá atrás, nós não temos essa instrução, nós temos várias instruções que vocês leram durante a semana a respeito de não jurar por isso ou por aquilo, de jurar somente pelo nome de Deus, de não se apressar para fazer um voto, de cumprir os votos feitos em nome de Deus, e eles juntaram tudo isso nessa expressão. Só que quando a lei de Moisés foi criada, essas instruções foram colocadas para pôr um freio às inclinações para a mentira. O ser humano, desde a queda, tem a tendência para mentir. Você deve se lembrar que quando Deus veio encontrar com Adão e Eva após a queda, ele perguntou: Adão, onde estás? E Adão ficou escondido.
Ele não queria mostrar a verdade para Deus, ele não queria se revelar o que ele tinha feito. Ele culpou a sua esposa culpou a serpente. E desde então, ninguém quer assumir a responsabilidade pelos seus atos e tenta escapar das consequências. Então, isso é uma tendência do ser humano, a partir da sua inclinação pecaminosa, e nós também estamos sujeitos a isso. A lei de Deus vem com o intuito de mostrar que isso está errado e pôr freio a essa tendência, dizendo não minta, né? Não minta. Então, a questão do voto, a questão do juramento, como foi ensinado no Antigo Testamento, era para as pessoas levarem mais a sério as palavras que elas davam. E também a intenção era restringir os juramentos a questões sérias e importantes. Deus não queria que eles ficassem jurando o tempo todo para referendar a sua palavra. Deus queria que eles falassem a verdade e deixassem os juramentos somente para questões realmente sérias. Era essa a intenção da lei do Antigo Testamento. Só que os líderes da época de Jesus, eles ensinavam o seguinte: olha, o perjúrio é um pecado grave. Você não pode, sob juramento, mentir, porque se você fizer isso, aí sim você vai estar pecando. Agora, outras mentiras que não sob juramento, aí já não tem tanta importância assim. Então, para eles, desde que você não fosse pego perjurando, jurando falsamente, você está bem, você não está errado, você está seguindo a lei. Outra coisa que eles ensinavam é que o juramento poderia ser válido ou não, dependendo do porquê ou pelo que você jurou. Então, se alguém tivesse feito um juramento, o outro chegava: mas você jurou pelo que? Eu jurei pela oferta do altar. Não, mas então seu juramento não vale. Se você tivesse jurado pelo altar, aí valeria, mas pela oferta do altar não vale. Então você está livre do seu juramento. E assim eles achavam justificativas para se safar de falar a verdade em todo momento, né, e assim cumprir a lei de Deus. Eles arranjavam meios de mentir, meios de falar a verdade quando lhes convinha, né? E assim eles iam alcançando vantagem e evitando aí as consequências da mentira. O que Jesus ensinou? Como eu já disse para você, Jesus ele não trata das consequências dos problemas, ele vai direto na fonte do problema. E a fonte do problema está no nosso coração. Jesus ele vai resgatar a verdade, resgatar a base de uma vida correta e honesta em relação às palavras. Como que ele faz isso? Primeiro, Jesus ensina a partir desse texto que vocês leram aí dentro do Sermão do Monte, que o nome de Deus não pode e não deveria ser usado indiscriminadamente. Faz parte do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos. Não use meu nome em vão. Então o nome de Deus não pode ser colocado em tudo quanto é palavra que a gente vai dar. Eu juro por Deus. Não há necessidade de jurar por qualquer coisa, né? Tem que deixar o juramento para ocasiões muito mais solenes, porque o nome de Deus não pode ser usado assim, como é muito comum na nossa cultura, envolver o nome de Deus em tudo quanto é coisa. Jesus também ensinou que não se deve fazer juramento por qualquer criatura ou coisa criada, pois tudo pertence a Deus. Você fala: eu juro pela minha mãe, eu juro pela minha cabeça, eu juro por isso, por aquilo. Nada disso nos pertence, então não convém jurar sobre outras coisas que não estão sob o nosso controle. A gente não pode ficar jogando com essas coisas para manipular a opinião da outra pessoa. Outra coisa que Jesus ensina é que o juramento não deve ser usado nas conversas comuns. A gente está conversando aí, está vivendo, está se relacionando, não precisa jurar para poder dar peso para a sua palavra. Fale sempre a verdade, sempre. Seja sincero e seja honesto. É essa a conduta de alguém que teme a Deus, como a gente vai ver daqui a pouco. Lembrando que a mentira, ela é própria do nosso inimigo. Ela é própria de Satanás. O próprio Jesus disse que Satanás é o pai da mentira, e os religiosos da época dele seguiam as palavras de Satanás, e por isso eles mentiam, eles viviam uma vida de hipocrisia. Nós que somos filhos de Deus e seguimos o exemplo de Jesus, não queremos ter nada a ver com a mentira. Porém, existe um tipo de mentira muito sutil, na qual a gente pode cair, que é o exagero. Tem gente que exagera tanto para cima quanto para baixo, que acaba mentindo, acaba passando da verdade. E Jesus também abordou isso. Ele fala: seja o seu sim, sim, o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno.
Então não é só mentir no sentido amplo que é coisa do maligno. Você também mente quando exagera. Passou do sim, passou do não, já exagerou, então você também já está começando a partir para o lado do nosso inimigo que só quer enganar. Satanás apareceu na história, a primeira coisa que ele fez foi enganar Eva, enganar Adão. Né? E ele até hoje tenta enganar, tentou enganar Jesus, tentou enganar os apóstolos. Ele nos persegue tentando se mostrar mais forte do que nos fazer abraçar o que não devemos abraçar, fugir do que não devemos fugir. Ele tenta sempre enganar. Então, se você está tentando enganar alguém, você já não está mais seguindo o espírito da verdade de Jesus Cristo, mas o espírito da mentira de Satanás. Então, não caminhe para isso. Para te ajudar, o que é mentir? É você dar uma falsa impressão a quem te ouve. Você quer que ele tenha uma impressão que não é a realidade, mas você deseja que ele tenha essa impressão porque isso te favorece, ou pelo menos te livra. Né? Não importa se grande ou pequena, tá? Dar ou até permitir que uma pessoa tenha uma impressão equivocada é a mesma coisa que mentir. É ultrapassar o sim e o não. Cada discípulo de Jesus deve sempre lembrar-se que tudo o que ele faz, inclusive o que ele fala, seja na igreja ou fora da igreja, ele faz isso na presença de Deus. As suas palavras são ditas aos ouvidos de Deus, não importa onde ele esteja. Então, se ele falou a mentira, Deus ouviu essa mentira. Deus é testemunha do que ele disse, se é fato ou se não é fato. Se nós tivéssemos essa consciência e também um respeito por Deus, que é próprio daqueles que são filhos de Deus, a gente ia abandonar com mais facilidade tanto a mentira quanto o exagero. Eu espero que a essa altura você já tenha decorado o versículo dessa semana, que é Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja o seu sim, sim, o seu não, não, o que passar disso vem do maligno. Corre que ainda dá tempo de você decorar. Lembrando dos textos que você estudou durante a sua devocional nessa semana, Êxodo 20, versículo 7, Deus não permite que seu nome seja usado em vão. Você sabe por que Deus não permite isso? Ora, você permitiria que alguém alcançasse vantagem sobre outra pessoa usando o seu nome? Você deixaria alguém tirar dinheiro de um amigo seu em seu nome para levar para outro lugar? Agora você imagina Deus que é santo e justo, você acha que ele gostaria que o seu nome fosse usado sem autorização para você ter vantagem para si? Por exemplo, eu juro por Deus, para você poder ser acreditado por alguém? É claro que não. Deuteronômio 6,13. Você já jurou por alguma outra coisa ou pessoa além de Deus? Porque nesse texto ele fala que é para jurar pelo nome de Deus somente. E é proibido outro tipo de juramento. Engraçado que os líderes religiosos da época de Jesus juravam por um monte de coisa. Pelo templo, pelo altar, por isso, por aquilo outro. Né? E aqui dentro do Decálogo, dentro de Deuteronômio, que é a Torá, havia uma instrução para jurar somente pelo nome de Deus. Essa regulamentação significa que podemos jurar pelo nome de Deus a todo momento ou é só em ocasiões muito específicas? Eu queria que você pensasse a respeito disso. Levítico 19, de 11 a 12, né, fala sobre juramento. E eu pergunto para você, qual é a relação entre mentira e juramento? Ok? Olha, a relação é óbvia. Quanto menos a gente confia um no outro, mais se faz necessário confirmar a palavra por algum tipo de documento, por algum tipo de juramento, por algum tipo de palavra mais forte. Por exemplo, a pessoa não acredita na outra. Aí fala, então jura pela sua mãe. Aí a pessoa vai e jura, não, eu juro pela minha mãe mortinha. O que ela está querendo fazer? Ela já não é digna de confiança e assim ela tenta colocar mais peso na palavra para ela ser acreditada. Isso é muito ruim e o Brasil tem muito isso na sua própria cultura. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é um dos poucos países onde há cartório. Aqui no Brasil é tão comum a má fé, as pessoas mentem tanto, passam uma a outra para trás, que foi necessária a criação do cartório, para se reconhecer a assinatura e dizer não é, para ter a assinatura de outra pessoa dizendo que o documento é real, de que a cópia é verídica, foi feita do documento original, e muito dinheiro vai nisso só para provar que a assinatura é de uma pessoa ou não é. Isso é terrível. Nossas crianças crescem nesse ambiente.
Nós aprendemos a usar a mentira desde cedo. E a nossa cultura funciona na base da mentira. Alguns fingem que estão dizendo a verdade, outros fingem que acreditam nessa mentira que foi dita como verdade, e é assim que nós vamos vivendo para a nossa própria desgraça. A gente precisa romper com isso. Nós do reino de Deus não precisamos desse estilo de vida de jeito nenhum, ok? Mateus 5, 33 e 37 é o texto do ensino que nós estudamos nessa semana, e Jesus fala para a gente não jurar. Agora, se você levar isso ao pé da letra, você vai pensar assim, então eu nunca devo jurar em hipótese nenhuma. E eu pergunto para você, é essa a instrução de Jesus, que a gente nunca deve jurar em hipótese nenhuma? E se você for chamado para ser testemunha em um processo, lá nesse processo você vai ser convocado a fazer um juramento. Por causa da instrução de Jesus, então você não vai poder ser testemunha porque você vai ter que jurar. Perceba que se você pegar a letra da instrução, você vai cair no mesmo erro dos líderes religiosos da época de Jesus, Outras pessoas ao longo da história caíram no mesmo erro, como a gente vai ver daqui a pouco. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Jesus é o grande modelo no uso da língua. Mesmo em situações complicadas, como no seu julgamento, em que ele poderia falar uma meia-verdade para se safar, Jesus falou a verdade. Pilatos perguntou, você é Jesus, o rei dos judeus? Você é o filho de Deus? E ele respondeu, eu sou. Ele colocou a verdade. Ele não lançou mão do engano, mesmo que isso colocasse em uma situação complicada. Jesus sempre seguiu a verdade. E se você ler o versículo 21 do mesmo capítulo 2 de 1 Pedro, nós também somos convidados a seguir o exemplo de Jesus, a seguir os mesmos passos que ele, ok? A verdade pode doer, mas a verdade é o bastante, e é suficiente, e é melhor do que a mentira. Você vai daqui a pouco discutir com o seu grupo, participar daquele momento de comunhão, de compartilhamento, do que você entendeu. Então eu vou adiantar algumas coisas aqui para você já ir pensando. Mais uma vez a gente é exposto à questão da letra da lei e do espírito da lei. Qual que era a postura dos mestres da lei em relação aos juramentos? Ora, eles criavam um monte de interpretações para dizer que o juramento valia ou não valia. Parece com o que acontece hoje. Por exemplo, quando a gente é criança, a gente aprende, se a gente jurar com o dedo cruzado, então o juramento não valeu. Então a pessoa fala, não, eu não fui, o dedo cruzado lá para dizer que ela está mentindo. Só que isso é um subterfúgio. A pessoa não quer ser condenada por estar jurando errado, colocando o dedo cruzado. É a mesma coisa que eles faziam. Eles juravam por uma coisa que eles achavam que não valia o juramento, e assim eles anulavam o juramento. Só que eles não entendiam que eles estavam falando uma mentira. Eles estavam asseverando uma falsidade, afirmando uma falsidade, algo que não era real. E achavam que eram justos diante de Deus fazendo isso. Alguns movimentos na história da igreja entendem a partir do ensino de Jesus que a gente nunca deve jurar em qualquer circunstância, em nenhum momento. E por conta disso eles se recusavam a jurar sobre a Bíblia na hora de um julgamento ou de serviço de testemunha. Muitos se recusaram a ir a um tribunal por conta disso. O que você acha disso? Pense, é uma boa interpretação do ensino de Jesus? Eu acredito que não, até porque o Antigo Testamento, o próprio Deus instrui a jurar somente pelo seu nome, como a gente viu em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Além desse texto, há outros textos no Novo Testamento, como Romanos 9:1, em que o apóstolo Paulo chama Jesus como testemunha de que ele estava falando a verdade. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, aí ele chama Deus como testemunha do que ele estava falando a verdade. Se não é suficiente para você, nós temos o exemplo de Hebreus, capítulo 6, versículo 13, versículo 16 a 17, onde o próprio Deus jura por si mesmo. E o autor ainda fala, quando ele não tinha ninguém maior para jurar, ele jurou por si mesmo, pelo seu próprio nome. Se o próprio Deus jurou, quando ele quis deixar algo muito certo, solenemente claro de que aquilo era verdade, era fato, ele mesmo jurou, o próprio Deus jurou. Então, Jesus não estaria aqui incriminando o próprio Deus, dizendo que não pode jurar em hipótese alguma. O que a gente não deve fazer é lançar mão do juramento, porque nós somos falsos e precisamos dar força para as nossas palavras.
Se você falar sempre a verdade, você vai começar a ganhar a confiança das pessoas e cada vez menos você vai ter que jurar. Quanto mais verdadeiro e autêntico você for, tão melhor. Aí o juramento fica somente para aquelas ocasiões solenes em que se faz necessário o seu uso, ok? Outra coisa, por quem jurar? O Antigo Testamento fala de jurar somente pelo nome de Deus e por mais ninguém, ok? Não existe outro nome. Se existe uma testemunha que pode asseverar de que você está falando a verdade, essa testemunha é Deus. É claro que outras pessoas que presenciaram o fato também podem, mas Deus está te vendo o tempo todo. Então fale a verdade e Deus sempre será a testemunha, a sua testemunha. Ok. Pensando de maneira prática sobre esse assunto, pense quais são as suas dificuldades em relação à mentira. Você já está tão acostumado que acha mais fácil mentir do que falar a verdade? Outra coisa, você tem a mania de ficar jurando. Quando a pessoa duvida de você, automaticamente você fala, não, mas eu juro. Você tem essa dificuldade? Como você vai lidar com isso? Compartilhe com o seu grupo, fale para os outros, peça dica, peça conselho, compartilhe aí com os seus companheiros de jornada. Nós costumamos mentir para evitar problemas ou então para conseguir vantagens, como eu já disse antes. Mas o que muda se você tiver a consciência de que o tempo todo você está diante de Deus e Ele é testemunha do que você está falando e dizendo? Compartilhe com o grupo também o que se ganha e o que se perde quando se fala a verdade. Se você mentir, o que você ganha? É claro que no primeiro momento você ganha, mas o que você vai ganhar no futuro? E se você falar a verdade, o que você perde no presente, mas ganha no futuro? Há momentos em que a verdade ela também não é conveniente ou precisa ser ocultada, né? Por exemplo, há fatos a respeito de você que são particulares, são sensíveis e não convém que esteja na boca de todo mundo. Por exemplo, você está triste, chega uma pessoa que não é conveniente que ela saiba como você está de verdade, mas ela te pergunta, como que você está? Nós, como brasileiros, não temos escrúpulos e dizemos, estou bem. Só que isso não é expressão da verdade, você está mal. Como? Como sair dessa situação? É mais fácil falar estou bem do que dizer estou mal, até porque você quer evitar que essa pessoa pergunte para você, e o que aconteceu? Né? Como é que você faria numa situação dessa? Falar a verdade sem mentir ou ocultar a verdade sem mentir? Posso te dar uma dica? Se uma pessoa a quem não convém saber os detalhes, que você não se sente confortável para falar, diga para ela justamente isso. Não dá para perguntar se estou bem? Se estiver bem, diga estou bem. Se estiver mal, diga estou mal. Se estiver mais ou menos, diga estou mais ou menos. E se ela, muito curiosa, quiser saber e você não quiser falar, expresse isso também. Desculpa, eu não estou bem, mas eu prefiro não compartilhar agora, tá? Não me sinto confortável contando agora. Se você puder orar por mim, muito obrigado, mas obrigado pela sua atenção. Pronto, eu sei que isso é desconfortável, mas pelo menos você não abriu mão, aliás, não lançou mão da mentira, se associando ao nosso inimigo das nossas almas, ok? Eu espero que vocês tenham refletido bastante sobre esse tema, que tenham uma nova postura em relação às suas palavras, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, e que os seus amigos, seus parentes, comecem a perceber que aquilo que você diz é o que de fato é, e comecem a perceber que você é digno de confiança. E é assim que a gente manifesta o reino de Deus com as nossas palavras. Deus abençoe a sua semana, a gente se vê, se Deus permitir. Até!